Agora nós vamos ver como é que funciona a soma com datas, tá? Então eu tenho aqui as datas de início e término dos mandatos, tá? E que eu tenho uma data calculada, onde eu quero saber, por exemplo, se a data final, uma data qualquer aqui, mais X dias. Então é bastante simples dentro do Excel fazer isso. Você simplesmente vai fazer assim, mais, e soma diretamente, ok? Vou usar o operador diretamente, mais, e aqui ele está somando esse aqui mais essa quantidade de dias que eu estou solicitando ali. Simples assim. A única coisa que você tem que fazer no teu caso aqui é, se necessário aparecer, se necessário, não fizer automaticamente, você vir aqui em data, pode dar para data, tá? Pode dar um Ctrl 1 também. Ele já vai aparecer automaticamente para você. Você pode pegar e formatar aqui. Tá? Se não quiser com o botão direito também. Tá? Dias entre datas. Outra coisa interessante é você poder somar a quantidade de dias que tem entre duas datas. Então você vai fazer assim, ó, igual data final menos data início, vai dar um Enter, e ele já vai fazer isso automaticamente para você. Arrastei, ele já vai fazer também. Então está somando essa, ele está diminuindo dessa data, está diminuindo, está trazendo esse valor aqui. Como é que ele faz isso? Dentro do Excel, as datas elas são entendidas como números. Quando eu mudei aqui em cima, ele já entendeu como número aqui, e por isso aparece dessa forma as datas. Ele soma facilmente, faz qualquer tipo desse tipo de operação facilmente. E se eu, só para continuar também, tem outros tipos de soma que podem ser feitas também com funções de data, como por exemplo, quantos dias de trabalho total eu tive dentro desse intervalo. Então aqui, ó, dia, trabalho, total, abre parênteses, eu venho aqui data inicial, ponto e vírgula, data final. Eu poderia também, se eu tivesse uma lista de feriados, eu poderia colocá-lo ali, ele também ia ignorar esses feriados e ia tirar, descontar eles do total. Não vou nem colocar. Fecha aqui. E aqui ele está pegando a quantidade de dias totais que são úteis dentro dessas duas datas, entre esse intervalo de datas. Apenas os dias de trabalho mesmo. Nesse exercício nós vamos aprender como somar um mês inteiro, tá? Os valores de um mês inteiro. Então, por exemplo, aqui nós temos uma lista de valores aqui, com as datas e os valores e os valores conforme a data. Pode ser vendas ou qualquer coisa desse tipo. Então, como é que a gente vai somar quando for janeiro, fevereiro, março e dezembro? Nessa coluna do lado, a gente colocou aqui, olha, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março e por aí vai. E depois a gente só formatou ele aqui, com Ctrl 1, tá? Você vem personalizado e aqui eu botei, ó, mês, 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 mês. Ele aparece dessa forma para você, ok? E agora a gente vai somar esse valor conforme o mês. Então como é que a gente faz isso? Nós vamos usar a função soma-ces, abre parênteses, qual o intervalo de soma que a gente quer pegar? O intervalo de soma que a gente tem é esse aqui, F4, ponto e vírgula. Qual o intervalo de critérios que eu tenho? Que seja esse valor aqui, F4, ponto e vírgula. E agora qual é o critério? Interessante que a gente viu os coringas agora há pouco, agora a gente vai utilizá-los. Então se eu botar aqui, ó, quando for maior ou igual, e comercial, maior ou igual que janeiro, que 1º de janeiro, certo? Ponto e vírgula. E quando esse intervalo aqui da data, F4, ponto e vírgula, for também menor ou igual, fecha parênteses, e comercial. E agora a gente vai usar uma outra função, a função chamada fim mês. Ele vai trazer, olha aqui, retorna o último dia do mês, antes ou depois de um determinado número de meses, tá? Então, no caso, a gente quer que seja daquele mês mesmo. Qual é a data inicial? 1º de janeiro, certo? Qual é a quantidade de meses que eu quero que ele some? Nenhuma, eu não quero que ele pegue do mês seguinte ou do mês, né? 1, 2 meses para frente, 3, quantos forem. Não queremos isso. Então, a gente só quer daquele mês mesmo. Então, ele vai pegar 1º de janeiro, que é o que eu tenho aqui, até a data fim mês, que é o final do mês de janeiro, ao qual me refiro aqui no E10. Fecho parênteses, dá um Enter, e ele já está somando apenas janeiro. Mesma coisa para fevereiro, para março, e por aí vai. Automaticamente ele está somando, utilizando essas funções de forma bastante simples, tá bom?
Se eu mudar aqui, ele já vai mudar junho automaticamente, então ele está somando corretamente, está entendendo que aquela soma é somente daquele mês. Agora nós vamos somar a quantidade de horas entre duas datas. Por exemplo, entre dois horários, na verdade. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós queremos saber quantas horas tiveram entre o dia 31 e o dia 29. Nota-se que aqui no lado nós temos o horário também. Tá? Então, quando eu digitei essa data, eu digitei a data, espaço e o horário. Certo? Se eu mudar ele para 23 aqui, ele continua ainda sendo uma data, só que com horário. Ok? Então, vou botar aqui, ó, simplesmente assim, ó, esse menos o inicial, a data final, né, menos o inicial, e assim ele está somando, dizendo quantas horas passaram naquele total ali. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, para 50 minutos, ele vai automaticamente, ele vai entendendo que eu estou me referindo àquele intervalo ali, está fazendo a soma automática desses campos. Tá, mas como é que eu fiz para ele pegar 70? Normalmente, ele vai pegar assim, ó, vou botar assim. Aliás, ele vai pegar assim, normalmente. Ah, mas não transcorreram 22 horas nesses 3 dias. Né? Aqui transcorreu 1 hora, não transcorreu 1 hora. Né? É que ele está pegando conforme a data. Se você for transformar isso aqui em data, conforme está esse campo aqui, você vai ver que ele está passando para um outro dia para frente. E não é isso que a gente quer. A gente quer somar a quantidade de horas que tem entre essas duas datas. Então, como é que você faz? Ctrl 1, né? Ctrl 1 aqui, ou botão direito formatar células, vai vir aqui em hora, e ao invés de usar essa função aqui, nós vamos usar essa aqui, esse formato, aliás, que é o 3730, ok? Personalizado ele vai estar assim. Ele vai somar a quantidade de horas daquele intervalo. Dá um ok aqui, e assim ele já está somando automaticamente esse intervalo, aparecendo para você como se fosse transcorrido total, somando essas horas. Muito útil também a gente fazer uma soma e saber o valor hora. Né? A gente saber quanto é que eu tenho um valor hora, que eu tenho que pagar para o meu funcionário, e saber quantas horas ele trabalhou, né? E ter esse total. Então aqui nós temos uma lista simples, na quantidade de dias que ele trabalhou, o total, né? Total de horas que a gente viu agora há pouco. Então é esse menos esse, né? Ele já está pegando aqui a quantidade total, certo? E qual é o valor que eu vou pagar para cada um deles por hora? 20, 30, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 80, ok? Então eu vou pegar esse valor aqui, vou fazer igual esse vezes esse. Você vai ver, opa, não deu certo, ok? Não deu certo, ele não somou corretamente, ok? Então como é que a gente faz isso? Porque aqui ele tem 2, porque são 2 dias, certo? É da forma como ele entende. Quando a gente bota um decimal aqui, ó, bota um horário, você vai mudando ele para data aqui, você vai ver que você tem 2 dias, 96, certo? Tem quase 3 dias, ok? Né? E assim eu mudo ele. Ok? E assim ele tem a quantidade de horas. Eu mudando aqui, ó, então ele está fazendo 3 vezes isso ali. Como é que eu faço a forma correta disso? Um dia não tem 24 horas? Certo. Então é simplesmente a gente multiplicar por 24. Ele vai dizer assim, 24 vezes essa fração de data que eu tenho aqui, no caso antes estava como 2, agora está como 2,96, vezes 20. E assim a gente tem o valor total que deve ser pago para cada um deles, também com essa simples multiplicação, multiplicando por 24, que é a quantidade de horas que nós temos em um dia. Como nós vimos antes, o soma-C e o soma-Cs, eles são condicionais, são funções condicionais que aceitam uma soma de acordo se uma restrição é aceita ou não, se ela é atingida ou não. Tá? E se a gente tiver uma restrição ou, por exemplo, eu quero que some se for da região sul ou da região norte, e seja um produto X, certo? Então como é que a gente faz esse tipo de soma? Tá? Tem outras formas de fazerem isso também, tá? Mas eu vou mostrar uma delas. Então primeiro a gente vai usar a função soma mesmo por fora.
tá? E a gente vai fazer uma função matricial para resolver esse problema. Vamos fazer aqui, ó. Soma, e eu já vou explicar o que é também, lógico. Vamos abrir aqui soma, e você vai ver soma Cs. Dentro do soma, nós vamos usar o soma Cs. Soma Cs, abre parênteses. Qual é o intervalo de soma que eu tenho? Intervalo de soma, vou pegar só aqui no tamanho, porque quando a gente trata com matricial é melhor fazer um intervalo menor, um intervalo que não seja tão grande, tá? Fica menor o cálculo. Tá? Então o intervalo de soma é aquele. Qual o intervalo de critérios que eu tenho? Daí você vai inserir o intervalo de critérios normalmente, como você inseriria, F4. Qual é o critério primeiro que eu tenho? O primeiro critério que eu tenho é que seja sul, certo? E agora a gente vai fazer de novo, né? Daí no caso do sul aqui a gente vai botar, botei sul, né? A gente, ao invés de botar sul, a gente vai botar ponto e vírgula, e nós vamos selecionar os dois diretamente. Você vai selecionar sul e leste. Se eu tivesse mais condições, também poderiam ser colocadas, o que é bastante interessante. Então você pode somar de acordo se essas condições forem aceitas, certo? Então se tivesse mais condições, podia somar também, não teria problema nenhum, certo? Ponto e vírgula. Qual o outro intervalo de critérios? Eu quero que ele some que seja sul ou leste e seja um produto X. Vou dar F4 aqui, selecionei o outro intervalo de critérios, intervalo 2 de critérios, ponto e vírgula. Meu outro critério está oculto aqui atrás da fórmula. Eu vou vir aqui, ó, cliquei em um lugar fora e vim para cima com a setinha. F4, fechei parênteses, certo? Para soma Cs e fechei a soma. Vou dar um Enter, você vai ver, não deu certo, né? Mas então como é que você faz para resolver esse problema? Você vai selecionar F2, Ctrl Shift Enter, tá? E trouxe o valor. Se eu mudar esse leste aqui para outra coisa, por exemplo, norte, você vai ver que ele já vai somar automaticamente. E quando eu mudar aqui para fogão ou qualquer outra coisa, ele também vai somar automaticamente, vai mudar automaticamente, certo? Ele está somando se for um ou outro, tá? É importante que eles sejam diferentes aqui também, senão ele multiplica por 2. Então, o que aconteceu afinal de contas? Né? O que é essa matricial afinal de contas? Ele está somando uma matriz de valores. Ele está dizendo assim, ó, soma o resultado dessa soma Cs, tá? Quando esses dois forem atingidos. Então o intervalo de soma é esse aqui, tá? Aqui o intervalo de critérios que eu tenho e aqui os critérios. Esses critérios eles estão sendo verificados um a um de acordo com essa lista aqui. Então se um é atingido e o outro é atingido, ele cria duas listas e ele vai montando ele, verificando um com o outro. Quando a gente não usou matricial, ele não entendeu que era uma fórmula matricial, ele deu zero, porque eu botei duas condições no lugar que caberia somente uma, tá? Então por isso que quando eu dei um Ctrl Shift Enter, ele está entendendo que essas condições são mais que uma, é essa ou essa. Então ele multiplica essa lista, ele verifica, essa condição é aceita? Não. Essa outra condição é aceita? É. Então ele faz essa verificação um a um. E se fossem vários, ele ia fazer também com vários. Ia pegar uma lista e ia comparar com cada um desses, simplesmente porque é uma matricial e ele entende de outra forma dentro do Excel, ele calcula a matricial de outra forma quando é dentro do Excel.